porque nós, entretanto, agora vamos falar com o subcomissário Ferreira. Olá, muito bom dia. Bom dia. Nós vamos falar de alguma coisa que se calhar é muito importante que os portugueses tenham consciência, que é como é que se devem comportar em grandes eventos, sendo que grandes eventos pode ser um jogo de futebol, um concerto, até uma manifestação. Sim, claro que sim. Portanto, nós vamos ter alguns grandes eventos dentro de pouco tempo, nomeadamente as festas populares, por exemplo. Exatamente. Um grande evento ao ar livre. Temos, por exemplo, as corridas do Circuito Automóvel da Boa Vista, aqui em julho também. Temos mais em setembro, digamos, o circuito Red Bull Air Race, por exemplo, que o ano passado levou cerca de 1 milhão de pessoas, portanto, que se concentraram. E, efetivamente, vamos falar um pouco de tópicos do comportamento do cidadão quando se deslocam para estas grandes manifestações, digamos. Assim sendo, quando são eventos em recintos desportivos fechados, nomeadamente estádios do futebol, jogos de futebol, temos uma lei de 16 de 2004, portanto, que regula este tipo de comportamentos. Nomeadamente, o cidadão deve fazer a compra antecipada dos títulos de ingresso em locais autorizados. Portanto, há quem os venda fora dos locais autorizados, portanto, isso é o crime de distribuição irregular de títulos de ingresso, portanto, as pessoas devem fazê-lo em locais autorizados para não serem vítimas de especulação, de burlas, etc. Temos também a deslocação em viagens em transportes públicos, portanto, recomendamos que as pessoas se desloquem para estes eventos em transportes públicos devido à grande concentração de pessoas. Não há lugar de estacionamento para toda a gente, como é óbvio. Nem lugar de estacionamento e às vezes o trânsito é tanto para se conseguir chegar aos sítios, perdemos metade do espetáculo, não é? Só tentar estacionar. Eu gostaria de reforçar aqui, portanto, os transportes coletivos. Algumas empresas que fazem um reforço significativo desses transportes, nomeadamente os SCCP aqui no Porto e a Metro do Porto, portanto, em alguns destes eventos têm 24 horas por dia autocarros e o metro a circular. É um reforço significativo para que os espectadores consigam chegar a tempo, como disse, a esses locais. No caso de as pessoas se transportarem a automóveis particulares, eu gostaria de reforçar, portanto, a maximização dos lugares do automóvel, portanto, não irem sozinhos no seu automóvel, organizarem-se com grupos de pessoas para se deslocarem para o local, fazerem essa deslocação antecipadamente, como é óbvio, e, preferencialmente, o estacionamento regular, portanto, porque junto desses eventos, muitas das vezes não há estacionamentos para toda a gente, como é óbvio, e devem fazê-lo de forma regular, sob pena de poderem ser autuados ou ser... E não dá jeito nenhum porque já chega o preço do ingresso, não é? Quanto mais andar a pagar multas. Depois há também um detalhe, que é o facto de as pessoas... muitas vezes levarem garrafas. Levam garrafas de água, naturalmente, isso é mais do que normal, mas não é conveniente. Não é conveniente porque a garrafa de água, como vemos nas imagens, pode ser utilizada como objeto de arremesso. Portanto, e a Lei 16 de 2004, como referi há pouco, refere explicitamente tudo o que possa ser utilizado como objeto de arremesso ou como objeto de uma agressão, portanto, não pode entrar nestes recintos. Nomeadamente, portanto, um guarda-chuva, por exemplo. As pessoas devem, preferencialmente, se tiverem tempo de chuva, substituir o guarda-chuva por um impermeável, por um oleado, portanto, até porque o guarda-chuva muitas das vezes poderá retirar a visão dos outros espectadores, portanto, devem não levar este tipo de objetos. Bem como é óbvio, objetos proibidos, portanto, armas, bastões, engenhos pirotécnicos, como é óbvio. Portanto, bem, isso então já me parece mesmo quase óbvio, não é? Claro que sim, mas algumas das vezes as pessoas tentam passar pelas barreiras de controle com este tipo de objetos. Vemos também, portanto, os assistentes de recinto desportivo a fazer as revistas, portanto, isto foi uma alteração também em 2004 com esta lei, a partir da qual os assistentes de recinto desportivo podem efetuar as revistas, bem como as forças de segurança também. Portanto, não devem também exagerar na gestão de bebidas alcoólicas e não devem, portanto, abusar de substâncias psicotrópicas e estupefacientes, portanto, sob pena de poderem não entrar no recinto também. Temos também a proibição da ostentação de mensagens, portanto, ofensivas, mensagens e imagens ofensivas, racistas, xenófobas, etc. Portanto, já para não falar dos cânticos que às vezes se ouve nos campos de futebol. Que também não devem conter mensagens, portanto, agressivas, como é óbvio. Temos grandes eventos, como é o caso do Red Bull, que estamos a ver nas imagens, portanto, em que é ao ar livre e há uma deslocação entre setores, digamos, das pessoas. Há uma deslocação livre das pessoas. As organizações também têm tido um esforço nesse sentido, portanto, em que tem havido, e vai continuar a haver com certeza, uma informação antecipada do estado dos setores. Portanto, não adianta
o espectador se deslocar para um setor que já está lotado, não é? Como é óbvio. Portanto, infelizmente em Portugal temos tido bons exemplos neste aspecto. Ao contrário, enfim, às vezes vemos imagens de países, por exemplo, da América Latina, em que há esmagamentos de pessoas nos estádios, etc. Felizmente cá somos relativamente cumpridores e ainda bem que é assim. Portanto, temos informações atempadas, é que as pessoas não devem se deslocar para esses locais que já estão lotados. Já para não falar também, por exemplo, da Volta a Portugal, que vai acontecer mais uma vez e que a RTP vai transmitir, e que muitas das vezes as pessoas, por curiosidade, não fazem por mal, é natural, mas acabam por se aproximar muito das pistas. Em demasia, exatamente. Claro, em demasia. E põem em perigo a sua segurança e a segurança dos atletas, como é óbvio. E devem, desde sempre, respeitar os conselhos das organizações e das forças de segurança, portanto, porque isso é para bem do espetáculo e para que tudo corra bem, como é óbvio, tanto para o espectador como para o atleta. As deslocações em grupos, portanto, das pessoas, devem combinar um ponto de reunião, portanto, caso alguém se perca, devem combinar antecipadamente o ponto de reunião, portanto, em espetáculos como este ao ar livre, dá sempre alguma confusão, perder alguém do grupo, portanto, em milhares, muitos milhares de pessoas, deve haver um ponto antecipado. Como é óbvio, as pessoas devem ser portadoras da sua identificação pessoal. Todas as pessoas do grupo. Portanto, levar, por exemplo, o dinheiro em locais separados também. Portanto, também ajuda. Também ajuda. E não exibir a sua carteira ou telemóvel, portanto, porque no meio dos grupos há sempre confusão e podem ser vítimas de alguma coisa. E se tiverem alguma dúvida, perguntam à PSP. Claro que sim. Que lá está e, portanto, é precisamente claro para sim. isso. Gostaríamos que o cidadão faça parte do espetáculo também e que aprecie o espetáculo. Ok, muito obrigado. Muito bem, muito obrigada. Sr. Secretário José Ferreira, obrigada pelos seus esclarecimentos.